Vamos retornando, galerinha, para a nossa segunda aula de hoje. Nós estamos falando sobre a disciplina de sistemas operacionais, tá certo? Vamos dar continuidade aqui à nossa conversa de hoje, falando aí sobre hardware e software. Pessoal, a ULA, que é uma das partes essenciais de um processador, tá? Ela é a responsável por toda a parte lógica de testes matemáticos, de testes lógicos, de operações matemáticas que acontecem dentro de um computador. Então, lembrem-se lá do histórico que o computador ele foi criado inicialmente especificamente para fazer cálculos. Ele é uma máquina de calcular. Na sua essência, ele é uma máquina de calcular. Então, a ULA, se ela é a parte que é responsável por fazer essas operações matemáticas e lógicas, vejam a importância que essa partezinha do processador tem para todo um sistema computacional funcionar corretamente, tá bom? Mas essa partezinha aqui a gente já visualizou bastante lá em arquitetura. De todo o processador, porque essa figura grandona é o processador completo. Essa partezinha que está aqui visível para vocês, né, de uma forma mais nítida, é só e somente só a ULA. Então, aqui é o local onde se entra informações. Normalmente, entra-se aí, ó, números binários. Então, se lembrem lá, ó, do sistema de números binários. Entram números binários, a realização de operações matemáticas, e de acordo com o resultado, sai um valor específico, né? Sai um valor de todo esse sistema. Então, ó, aqui tem uma entrada, aqui tem outra entrada. Dependendo do que a ULA vai fazer, tem uma saída, certo? Então, aqui, pessoal, juntinho com essa figura, nós temos as portas lógicas. Então, a gente estudou, né, que cada uma dessas portas lógicas, dependendo da entrada delas, nós temos um tipo de saída. Então, nós temos a AND, a OR, a NOR, a NAND, a NOT, que são tipos de portas que, dependendo da entrada de dados, nós temos a saída. Por exemplo, deixa eu pegar aqui o exemplo da AND, tá? A AND é aquela portinha que é aí, né? Aí, deixa eu colocar aqui, ó. Ela é aí e essa daqui é a OU. E essa daqui, essa izinha, ela é aquela chata, né? Aquela chatinha que ela só tem uma opção que ela considera como verdade. É se todo for verdade. Então, olha aqui. Se a parte A entrar um número 1, a parte B entrar um número 1, aí sim vai sair número 1. Ou seja, lembrem-se, o 1 é que tem passagem de corrente elétrica. Vocês estão lembrando lá daquelas aulas lá de arquitetura de manutenção de computadores, que o 0 significa ausência de energia e o 1 significa que há passagem de energia. Então, essa portinha aqui, ela só libera passar energia se tanto a entrada A quanto a entrada B tiver energia. Aí ela libera energia. Mas, se, por exemplo, a entrada A tiver o número 0 e a entrada B tiver o número 0, ela não deixa passar energia, né? Se a A não tem energia, mas a 1 tem, mas a B tem, ela não libera energia. Então, ela só vai liberar energia nessa porta se as duas entradas fornecerem o número 1. Agora, o OU, ele é diferente. Ou uma ou a outra podem fornecer, que ele libera, ele fala que dá certo. Então, olha aqui. Nós temos, ó, se a entrada A tiver o 0, não tiver passando energia, mas a porta B passar energia, a saída também vai ser, né, energia, tá bom? Há uma passagem de energia. Então, aqui, pessoal,
ele considera como 1, o resultado 1, se A ou B tiverem, pelo menos um dos dois tiverem aí o número 1 disponível na entrada, ele considera a saída como número 1. E aí, se os dois forem número 1, também o final vai ser número 1. Então, isso aqui, pessoal, acontece, essa entrada e saída, passagem ou não passagem de energia, é o que determina os cálculos matemáticos que acontecem dentro da ULA. Lembrando que o computador não entende outra coisa a não ser 0 e 1. Então, é por isso que lá dentro da parte do processador, só o que vai entrar de informação é uma sequência de zeros e uns. E aí, no final, pessoal, existem várias sequências de portas lógicas como essas conectadas, que através dessas portas é que geram aí as informações passadas para os processadores. Como é o caso aqui desse exemplo, tá bom? Nós não vamos adentrar detalhadamente nisso, porque essa parte aqui foi própria da arquitetura e manutenção de computadores, mas eu estou mostrando para vocês que isso aqui é um processador. Isso aqui é como se fosse um chipzinho, que é um chipzinho que está realizando o processamento das informações. Pessoal, para chegar a uma informação em uma parte desse mecanismo, olha a quantidade de portas lógicas que existem. E é porque esse exemplo aqui está pequeno. Normalmente é uma quantidade gigantesca de portas lógicas. Então, cada uma dessas portas, elas são responsáveis. Elas sempre irão entrar 2 valores, sempre. Vai ter a entrada de 2 valores e sempre terá uma única saída. Isso é padrão, tá bom? E todos os valores que entram e que saem dessas portas lógicas utilizam só e somente números binários, tá bom? A unidade de controle, aí, lembrando vocês, ela é responsável por gerenciar todos os componentes, como gravar dados no HD ou buscar uma instrução na memória. A unidade de controle também conhecida como UC, tá bom? Então, pessoal, ela é responsável por realizar todo esse gerenciamento dessas atividades dentro de um computador, que essa daqui é a unidade de controle, ok? E aí, pessoal, uma outra parte do processador, porque a gente está falando só do processador aqui, são os registradores. Eles são responsáveis por possibilitar que haja o armazenamento de dados de forma temporária. Põe os dados no alcance tanto da ULA quanto da unidade de controle e funcionam como memória auxiliar para o computador como um todo, recebendo aí os operandos e os resultados intermediários. Então, ele é que possibilita que essas informações cheguem até a ULA e até a unidade de controle. Eles podem ser de uso geral ou de uso específico. E aqui nós temos, né, uma imagem que mostra a parte que fica, né, armazenadinho os registradores. Isso tudo aqui, pessoal, é o processador, tá bom? Os registradores, eles também podem ser organizados através das suas instruções. Então, nós temos o contador de instruções, que é o CI, que é o endereço da próxima instrução a ser executada. Então, o computador ele não pode perder tempo ainda caçando o que vai ser executado posteriormente, não. Ele precisa já saber qual vai ser a primeira tarefa, a segunda, a terceira, a quarta, e assim sucessivamente. Então, o contador de instruções, ele é o responsável por determinar o endereço da próxima execução, tá? O AP, que é o apontador de linha, é o endereço de memória do topo da pilha da execução. Vocês se lembram que eu expliquei para vocês que existe a pilha de pratos?
que normalmente a pilha de pratos, o primeiro que chega é o último que sai, que sempre quem vai ser executado, sempre quem vai ser lavado primeiro é o de cima? No caso do computador é da mesma forma, em uma pilha. Sempre o primeiro que vai ser executado, ou o próximo que vai ser executado, sempre é o que está no topo. Então, pensando nisso, o AP, né, o apontador de pilha, essa partezinha dos registradores, ela é a responsável por saber o endereço de quem é que está no topo da pilha, para saber qual será o próximo a ser executado. E aí nós temos também o PSW, que é o registrador de status. Ele tem informações sobre a execução das instruções, tá? E altera de acordo com o seu resultado. Então, terá informações que serão executadas, ou que estão sendo executadas, ou que finalizaram a execução. Ele precisa saber o status, até mesmo para enviar informação, por exemplo, para o apontador de pilha, falando, ó, já estou terminando aqui essa execução, já envia logo o endereço da próxima que vai ser executado. Outra parte do hardware de uma máquina que é essencial para o funcionamento de qualquer execução, de qualquer dispositivo, de qualquer software, é a memória. A memória, ela armazena instruções de dados em células. E a gente conversou sobre isso, tá? Normalmente nós temos armazenamento de informações na memória. Na verdade, a gente guarda, a gente cria um localzinho na memória disponível para um programa, como no caso quando nós criávamos os nossos programas lá na linguagem C. E quando era necessário armazenar uma informação, já tinha lá uma variável que já tinha sido criada, responsável por guardar um localzinho, uma célulazinha lá na memória RAM da máquina. As células, elas podem ser acessadas através de um endereço. Então, lembre-se, tudo aí na memória, tudo que você vai armazenar na memória tem que ter um endereço, tá bom? Precisa ter um endereço, porque senão você pode até armazenar, mas saber localizar você não encontra mais sem um endereço, sem identificar onde é que aquilo está armazenado, certo? A especificação do endereço é feita através do registrador MAR. Já o MBR guarda o conteúdo de uma ou mais células. Então, aqui, pessoal, nós temos um registrador que ele é o responsável só por guardar o endereço da memória para a gente, tá? Para ficar facinho para a gente. Outro ponto, pessoal, essa parte aqui a gente já conversou bastante lá em análise lógica de programação, que uma memória, ela tem vários locaizinhos que nós podemos armazenar informações, e cada local desse deve obrigatoriamente ter um endereço único. Tá bom? Uma parte da memória não pode ter o mesmo endereço que outra. Precisa ter um localzinho de memória com endereço único para aquele localzinho. Tá? Então, normalmente nós temos aqui essas observações que precisam ser respeitadas, tá? Essa sequência. Outras observações que nós podemos fazer, outras observações que nós podemos relembrar aqui na nossa cabeça, é que o hardware ele tem operações tanto de leitura também quanto de gravação. Então, há algumas operações de leitura, né? O computador ele armazena no registrador o endereço da célula que deve ser lida, por exemplo. O computador gera um sinal de controle para a memória principal, indicando aí que uma operação de leitura deve ser realizada. E esse sinal, né? Esse sinal, pessoal, é um pulso, tá? É um pulso. É uma sequência de bits, por exemplo. Terceira parte, o conteúdo das células identificadas pelo endereço contido no MAR, esse MAR é um registrador, tá? É transferido aí para outro tipo de registrador. Então, existe sempre aí
registradores entre esses processos que possibilitam a entrada e a saída dessas informações. Algumas partes de operação de gravação, nós temos a informação contida em alguns registradores, normalmente elas podem ser transferidas aí para as células de memória, utilizando aí um tipo de endereço. Então, até para você gravar uma informação dentro de uma memória, você vai precisar de um registrador, que é justamente aquilo que faz o elo, né? Que faz a ligação entre os componentes de uma máquina. Então, o registrador ele é importante porque ele te possibilita pegar aquele endereço de memória, identificar o endereço de memória, saber onde é que aquele endereço de memória está e falar, olha, aquela informação ela deve ser adicionada neste local. Tá certo? Aqui, pessoal, nós temos uma imagem que mostra de uma forma bem geral, uma visão assim, bem de cima, como é que funciona um sistema computacional. Aqui nós temos os programas, na verdade aqui nós temos os endereços, né, realizados através de números binários. Nós temos o registrador, nós temos o programa. Esse programa, ele envia informações, comandos, através dos barramentos. Essas informações, elas entram, né? Elas são direcionadas, tá? Elas são direcionadas para o processador. O processador tanto recebe, quanto também envia essas informações que foram processadas, que foram calculadas, para que aconteça algum tipo de operação dentro da máquina. Então, olha aqui. Aqui nós temos um endereço, que esse endereço ele foi enviado, né? Foi enviado através dos registradores. E esses registradores, pessoal, eles enviam informações tanto para a unidade de controle, também quanto para a unidade lógica aritmética. Então, todos esses mecanismos, eles estão conectados. Eles estão conectados entre essas estruturas físicas, tá? E tudo isso aqui, pessoal, só funciona corretamente porque o SO está no meio. Então, não esqueçam, o SO está no meio aqui de tudo, tá bom? Sempre ajudando aí, falando, olha, essa informação precisa ser enviada para o processador. Processador, eu te dou esse tempo para tu rodar essa informação. Preciso do resultado. Preciso enviar para um outro lugar essa informação. Então, o SO, ele sempre está junto com todas essas estruturas, tá? Outro ponto, pessoal. A relação entre os dispositivos de armazenamento. Normalmente, nós temos as informações de maior capacidade de armazenamento para maior custo e velocidade de acesso. Então, aqui nós temos maior capacidade de armazenamento. Nós temos aqui algumas memórias. Nós temos a memória secundária, nós temos a memória principal, nós temos a memória cache e nós temos os registradores. Os registradores, pessoal, eles possuem pouca capacidade de armazenamento, viu? É bem superficial, é algo muito mais rápido. É só por enquanto que está sendo solicitada uma informação. Eles pegam, armazenam e já enviam logo esse dado, tá bom? E aqui, ó, de cima para baixo, nós podemos visualizar quem é que tem mais capacidade de armazenamento. Aqui a gente não está colocando nada de HD, a gente não está falando nada de HD aqui não. A gente está falando só tipo de memória. Então, de todas essas memórias aqui, quem tem o maior poder, a maior capacidade de armazenamento aqui é a memória secundária. Aqui no caso, quem tem o maior custo de velocidade, o maior custo de velocidade aqui, por exemplo, são os registradores, tá? São mais rápidos. Olha aqui, pessoal, a memória principal, ela pode ser volátil ou não.
a memória RAM, que é aquela que a gente tanto fala, eu tenho uma memória RAM de 8 GB, eu tenho uma memória RAM de 16 GB, eu tenho um computador que tem 32 GB de memória. Aqui, essa memória RAM é que normalmente é aquela que a gente sempre quer comprar um dispositivo que tenha uma maior capacidade de memória. Porque ela vai sempre trabalhar junto com o processador. Então, quando você tem uma máquina que você vai precisar de um grande poder de processamento, você comprou um bom processador, você tem uma super placa de vídeo, por exemplo, você tem vários componentes na tua máquina que precisam de uma execução mais focada, né, mais específica, você vai precisar de um poder de memória também maior. Então, normalmente é essa criatura que a gente muda. A gente compra, às vezes, outros slots, um slot melhor, um slot de outra marca, um slot com maior capacidade. Essa que é a memória que a gente tem a possibilidade de fazer essas trocas, tá? Nós temos a memória ROM, que é a memória que são do tipo não voláteis, tá? Essa volátil aqui significa que a informação, pessoal, normalmente, ela vai ficar armazenada até o programa ser reiniciado. Então, enquanto o programa estiver sendo executado, e se você tiver armazenado alguma informação dentro da memória RAM, ela vai estar lá, disponível para você, durante toda a execução do programa. Porém, quando esse programa ele é reiniciado, por qualquer motivo que seja, queda de energia, ou você desligou o computador e se esqueceu de salvar alguma coisa, ou, por exemplo, o computador reiniciou, qualquer coisa que possibilite que o programa reinicie, aquela informação que estava na RAM, quando você voltar, ela não vai estar mais, porque ela é volátil. Agora, as informações que normalmente estão na ROM, elas não são voláteis. Elas vão ficar guardadinhas dentro dela. Essa ROM, normalmente, ela vem soldada na placa. Ela não é um tipo de memória que a gente consegue tirar, tá? Ela é integrada na própria placa-mãe da máquina. E já vem instruções gravadas nessa ROM, que você pode reiniciar a tua máquina, que aquelas informações elas não irão sair dali. Por isso que ela é considerada não volátil, tá certo? Memória cache é uma memória volátil de alta velocidade, com uma pequena capacidade de armazenamento. Ela é usada para tentar minimizar a diferença do tempo de processamento como de acesso da memória principal. Ela armazena uma pequena parte dos dados da memória principal, tá? Da memória RAM, antes do processador ir para a memória principal. Ela verifica, no caso, também a cache. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra, né, a velocidade de acesso à memória virtual. Nós temos o processador, nós temos aqui uma memória que é muito rápida, que é a memória cache. Nós temos a segunda mais rápida, né, que é a memória RAM. E, normalmente, nós temos a memória virtual, a memória do disco rígido, que é uma memória mais lenta. Outro ponto, pessoal, é o princípio da localidade. Normalmente, dentro de um processador, existem várias instruções. Essas instruções elas precisam ser executadas. Mas antes de uma instrução ser executada dentro de um processador, ela precisa ser localizada, tá? Então, esse princípio da localidade é a tendência que o processador possui de referenciar as instruções e os dados que estão localizados nos endereços próximos. A maioria dos processadores, eles apresentam uma cache que possui níveis, tá? Níveis AL1, L2, L3. E esses níveis facilitam justamente a localização destes processos, né? Dessas instruções que serão executadas.
Um outro tipo aqui que a gente não pode se esquecer de memória secundária, tá? Um tipo de memória secundária são os nossos HDs. Normalmente eles são memórias mais lentas mesmo, tá? Memória secundária é um armazenamento de dados permanente, tá? Isso aqui é uma das principais características das memórias secundárias, né? Essa memória secundária aí que é o HD. É onde a gente guarda a grande massa de informações de um computador, elas ficam gravadas aí, no disco rígido, né? No HD, por exemplo. Também nós podemos falar de memórias secundárias que elas são portáteis, como por exemplo pendrive, DVD. Então aqui, pessoal, nós temos, né, para recordar vocês, um tipo de memória. Aqui, pessoal, nós temos a evolução aí de um tipo de memória secundária, que são os CDs, né, os DVDs. Durante muito tempo mesmo, eles ficaram sendo aí uma das principais formas de armazenamento de dados, tá? De forma portátil. Um armazenamento de dados de forma secundária. Começou aí com CD de áudio, lá em 82, e foi evoluindo, até nós chegarmos aí nos DVDs graváveis, que era possível gravar na própria máquina, né? No próprio computador pessoal. Outros dispositivos que são controlados através do SO dentro de um sistema computacional são, que na verdade é um hardware, né? É o dispositivo de entrada e saída, é o teclado. Teclado, né? Podem ser memórias secundárias ou de interface humano-computador. Então, nesse caso aqui, o teclado ele não é um tipo de memória, ele é um tipo de dispositivo de entrada, tá? Um dispositivo de entrada. E aqui nós temos os diversos tipos de dispositivos de entrada e saída. Nós temos alguns mais modernos, outros mais antigos, mas que ainda são muito utilizados, tá bom? Nós temos aí leitores de código de barra, tá? Webcams, microfones, teclados, joysticks, controles de videogame, impressoras, telas. Então, todos esses dispositivos, eles possibilitam que aconteça uma melhor comunicação entre o homem e a máquina, possibilitando que o homem forneça dados e que ele receba dados também do computador. Uma das principais funções do sistema operacional, pessoal, guarda essa informação, é gerenciar todos esses dispositivos de entrada e saídas dentro de um sistema computacional. Então, como eu já conversei com vocês, não dá para você instalar ou adicionar um dispositivo de entrada e saída na tua máquina sem que o SO saiba, sem que o SO detecte. Até mesmo porque se ele não detectar, ele não vai funcionar, o dispositivo. Tá bom? O sistema operacional ele tem a responsabilidade de gerenciar os dispositivos de entrada e saída ligados ao computador. É tarefa do sistema operacional enviar sinais, informando as ações que o usuário espera e que o dispositivo realize, tratar as interrupções e erros gerados pelos dispositivos. Então, erro de comunicação vai acontecer, tá? Entre um dispositivo é comum, é normal. Às vezes um drive que não está atualizado, às vezes um cabo não está conectado, às vezes o dispositivo que precisa de internet para funcionar não tem internet. E quem é que tem que ficar ligado em todas essas informações? Quem é que tem que ficar informado de tudo para te dar um retorno para o usuário? É o SO. É o SO que tem que ficar atento a toda hora, observando. Então, não dá para adicionar nenhum dispositivo de entrada e saída na máquina sem o SO ser comunicado, sem passar
pela orientação do sistema operacional, tá bom? Eu trouxe até aqui esse gráficozinho que mostra, né, algumas sequências, por exemplo. Nós temos os dispositivos de entrada e saída, que são hardwares, tá? Nós temos aqui esses hardwares, que normalmente eles realizam instruções, certo? E aí existe toda uma sequência, tá? Que o SO ele realiza dentro da máquina para que esses dispositivos eles possam ser aceitos pelo processador. Como é que essa informação que entrou pelo teclado vai chegar até o processador? Além da parte de hardware, a parte física que existe, quem controla é o SO. Quando a tua informação, quando o que tu digitou no teu teclado, vai chegar no processador para realmente ele compreender o que é que você está escrevendo. Então, o SO, ele é o responsável por fazer esse gerenciamento, tá? Barramentos. Pessoal, os barramentos, eles também, né, são outra parte de um sistema computacional, é uma parte de hardware muito importante também dentro de um computador, dentro de um sistema computacional. Os barramentos, eles fornecem a possibilidade da comunicação entre os diferentes componentes. Então, se eu tenho aqui uma memória RAM, uma memória, e eu tenho aqui um processador, quem possibilita o envio da informação, o retorno dessas informações, essas trilhas aqui, ó, que fazem essa comunicação, são os barramentos, tá? Podendo ser barramento processador-memória, barramento de entrada e saída, o barramento backplane. Possui linhas de controle e linhas de dados. Então, existem barramentos específicos para cada tipo de informação. Vocês se lembram que aqui é que eu expliquei para vocês. Imaginem aí um dado que tenha 16 bits. E tem um barramento aqui que a largura dele só consegue suportar 8 bits. A largura desse barramento só consegue suportar 8 bits. O que vai acontecer aqui? A gente conversou que quando tem essa situação, a gente divide em 2 a informação. A primeira parte é enviada e depois é que vai a segunda parte. Então, o barramento, ele é o responsável por ser essa via, a via de comunicação, é uma estrada mesmo, tá? É o que permite com que aconteça essa comunicação entre esses dispositivos. O barramento processador memória de entrada e saída, a gente pode observar aqui, por exemplo, nós temos os dispositivos de entrada e saída, nós temos o barramento que possibilita que essa informação ela caminhe e chegue até, no caso, o processador ou até a memória principal. Então, esse barramento, ele é o caminho, né? Ele é a via, a avenida, a rua, que permite com que essas informações aconteçam, tá certo? Aqui, pessoal, nós temos também uma outra informação que a gente estudou ao longo aí da arquitetura de computadores, que foram as arquiteturas RISC e CISC. Nós até já fizemos várias questões, eu acho que caiu também na prova de arquitetura questões sobre essa arquitetura da RISC e CISC, né? A linguagem de máquina é o que o processador realmente entende, que é a sequência de zeros e uns, tá certo? E ele entende através da estrutura da arquitetura da máquina. Então, a arquitetura RISC, ela é o quê? Ela possui poucas instruções, em geral não chegam a acessar a memória principal, normalmente usam muitos registradores. Essas daí são algumas das características da arquitetura RISC.
Já a arquitetura CISC são instruções complexas, interpretadas por microprogramas, poucos registradores e dificultam a implementação do pipeline, que é a divisão dos processos por tempo. Então, aqui, pessoal, a primeira que foi criada foi a CISC, tá? E aí, por conta da complexidade que ela tinha, às vezes atrapalhava muito a criação de programas para acessar esse tipo de arquitetura. Então, depois foi criado a RISC, tá? Que possui poucas instruções, são mais diretas, utilizam muito mais os registradores. Aqui nós temos algumas características da RISC e da CISC. A RISC é uma arquitetura de poucas instruções, que são executadas aí pelo hardware, são instruções no formato fixo. Já a CISC tem muitas instruções, que acaba aí dificultando a vida de quem está programando. Instruções executadas por microcódigo, de diversos formatos. Então, cada uma dessas arquiteturas são utilizadas para um tipo de instrução, tá bom? Análise de desempenho. Nós temos também dentro do hardware um setor que ele analisa o desempenho da máquina através da frequência e do clock da máquina. É o tempo que se dá para cada programa executar aí o seu papel dentro da máquina, certo? E aí, pessoal, uma outra parte é o software. O software, pessoal, é uma outra parte muito importante de um sistema computacional, que ele também é gerenciado pelo próprio SO, tá bom? Após a programação, as instruções elas devem ser traduzidas para a linguagem de máquina. Todo programa que se cria, todo aplicativo que se cria, normalmente todas as execuções que o usuário solicitam, elas precisam ser transformadas em linguagem de máquina. Nós temos aí, no caso, os montadores, que eles geram os módulos objetos não executáveis para cada tipo de processador. Nós temos o compilador, que é o que nós utilizávamos lá na linguagem C, que geram programas executáveis em linguagem de máquina a partir de uma linguagem de alto nível, como no caso lá da linguagem C. E o tradutor, pessoal, ele tem esse objetivo, ter um programa fonte, ele realiza a tradução para um programa objeto. Normalmente, sempre utilizando aí, linguagem de alto nível, que é, por exemplo, a linguagem C, ela é compilada e ela é transformada em um módulo objeto. Linguagem de montagem, existe um montador que cria um módulo objeto. Então, existe tanto a linguagem de alto nível, que é a linguagem C, que é transformada em linguagem de máquina, quanto também a linguagem de máquina, que é transformada em uma forma que o usuário consiga compreender também, tá bom? Então, aqui, pessoal, existe uma sequência muito específica. Há sempre uma instrução que vem da máquina. Essa instrução, normalmente, ela precisa ser transformada em um código que seja interpretado, né? Que o computador consiga compreender. E esse interpretador, ele executa instruções escritas em alto nível, imediatamente, tá? A maior desvantagem é o tempo gasto para tradução, porém são muito flexíveis. Então, tudo que acontece dentro de uma máquina, ela precisa passar por interpretadores para fazer essa mudança das linguagens de alto nível para as linguagens de baixo nível. A função de um interpretador de um código pode ser entendida como um tradutor que não gera módulo objeto. Durante a execução de um programa escrito em uma linguagem de alto nível, o interpretador ele traduz cada instrução e como ela deve ser executada, tá? São exemplos aí de linguagens de alto nível que nós conhecemos. PHP, né?
o Basic, a linguagem C, a linguagem Java. Nas linguagens interpretadas, nesse caso aqui, ele está falando especificamente das linguagens de alto nível que são interpretadas. E uma delas aqui é o PHP. Nas linguagens interpretadas, não existe a geração de um código-objeto, uma vez que o código-fonte escrito pelo desenvolvedor já é o próprio código interpretado, tá? Um outro ponto, pessoal, que existem nos softwares são o linker, né? Ele gera a partir de vários módulos um único programa que vai ser executável. Então, todo código, ele tem essa sequência, essa estrutura de vários módulos objetos, que esses módulos objetos, eles serão vinculados, é como se eles se tornassem um único, tá? Um único código, um único módulo, através do linker. E depois disso é que um programa vai ser executado. Essa instrução aqui a gente vai conhecer detalhes dela mais à frente, tá bom? O linker, né? Mais uma vez, existem várias partes que elas são centralizadas no linker e depois é gerado aí um programa que será executado, tá bom? Ok? O processo de compilação, pessoal, ele acontece da mesma forma que nós aprendemos lá na linguagem C. Existe um código, que esse código, ele passa por um compilador, esse compilador, ele gera um executável e só após é que o programa realmente é executado, tá bom? Outra parte do software que existe são os depuradores. O depurador, ele permite acompanhar toda a execução de um programa. Ele acompanha a execução da instrução por instrução, visualiza o conteúdo de uma variável, ele implementa pontos de parada do sistema, especifica que quando uma variável for modificada, ela receba uma mensagem. Então, existem várias estruturas que podem ser realizadas dentro de um software. Não existe somente o sistema operacional por si só. Existem vários outros softwares dentro de uma máquina que são responsáveis por outras instruções. Esses softwares hoje que eu mostrei para vocês, eu só falei de uma forma bem rápida, bem genérica. Nós teremos aulas que nós iremos falar sobre cada um deles. Nós teremos aulas que nós iremos falar sobre o depurador, sobre o loader, tá? Sobre o processo de compilação. Vai ter aulas específicas para cada uma dessas etapas, tá certo? E aí, galerinha, eu trouxe para vocês uma questão que eu quero que vocês tentem aí observar. Olha aqui, não é uma função do sistema operacional permitir aos programas armazenar e obter informações, controlar o fluxo de dados entre os componentes do computador, responder a erros e a pedidos do usuário, impor escalonamento entre programas que solicitem recursos, gerenciar apenas a base de dados. O que vocês acham que não é uma função do sistema operacional? Me digam aí, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Dê uma olhadinha aí. Não é uma função do sistema operacional permitir aos programas armazenar e obter informações, controlar o fluxo de dados entre os componentes do computador, responder a erros e a pedidos do usuário, impor escalonamento entre programas que solicitem recursos ou gerenciar apenas a base de dados. Turminha, como a nossa aula está finalizando, olha aqui. Pessoal, a resposta é a letra E. Sabe por quê? Por conta desse apenas. O SO não realiza apenas somente o gerenciamento de base de dados, tá bom? Então, não é
função do sistema operacional realizar apenas o gerenciamento de dados dentro de uma máquina. Todas as outras questões estão corretas, tá bom? Pessoal, a gente está finalizando a nossa aula por aqui. Um forte beijo, fiquem com Deus e até a próxima semana, galerinha. Tchau, tchau.